Estamos abrindo mais um Prosa e Churrasco, repetindo, como eu falo sempre, um espaço que nós criamos para falar das coisas nossas aqui de Ponta Grossa. E hoje nós vamos falar sobre a associação comercial, o trabalho da associação comercial aqui em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, no Paraná, né? Eis que a nossa associação comercial é uma das grandes instituições do ramo, vamos dizer aqui do sul do Brasil. Então nós temos o prazer de receber aqui o Rafael Issa Ricli, que é o vice-presidente, né? Nós abrimos essa programação nossa aqui, né? O primeiro convidado nosso foi o Leonardo Pupi Bernardi e hoje nós vamos conversar com o vice dele, né? Boa noite, Ricli. Boa noite, Adail. É um prazer estar com você aqui, com seus espectadores. Então, conte sempre conosco. Bom, vamos fazer como se não estivesse na reunião do Rotary ou do Lions, né? Você faz uma autoapresentação. Vamos lá, eu sou Rafael Issa Ricli, eu sou paulistano de nascimento, mas a família é daqui, de Ponta Grossa e da região. Então, eu fui nascer em São Paulo porque meu pai foi trabalhar para lá na época. Mas eu sou pontagrossense por adoção. E hoje sou um empresário da indústria pontagrossense, eu represento a indústria na Federação das Indústrias aqui por Ponta Grossa e também por mais 29 municípios, então 30 no total, dos Campos Gerais. E também sou hoje vice-presidente da Associação Comercial. Mas eu tenho uma forte ligação com a representatividade da indústria mesmo. Agora que eu passei a conhecer um pouco mais do comércio e serviços, que é o forte da associação. E você tem comércio também? Tenho. Tenho em sociedade com a minha namorada, minha companheira, hoje uma loja de um café aqui em Ponta Grossa, Café Havana. Muito bem. Vocês têm um desafio aí pela frente, eu falei com o Leonardo, porque a associação comercial ela tem um papel relevante na história de Ponta Grossa, Sim. Notadamente na industrialização. O Ciro Martins não viajava sem que levasse junto o presidente da Associação Comercial. Né? Você sabe que o Ciro que fez a industrialização de Ponta Grossa. Sim. Então, o presidente da associação naquele tempo, ele não tinha sossego. Vinha alguém de fora visitar o prefeito, liga para o presidente da associação lá, teve o Manuel Machuca, que foi presidente, o Luiz Gonzaga Pinto, que foi presidente, depois foi prefeito. E aí, depois da pandemia, a associação se encolheu, sumiu da comunidade, como, de resto, todas as demais entidades, né? Você pergunta hoje, para onde foi a Fiesp, a poderosa Fiesp de São Paulo? Né? Para onde foi a UAB? Brasil, ladeira abaixo aí com esse desgoverno, com essa ditadura dos ministros do Supremo, a maioria dos ministros, né? Quer dizer, um descalabro e a sociedade brasileira hoje sem representatividade. Na classe política não tem ninguém e na própria sociedade. E a associação comercial também, aqui ela se encolheu. Quer dizer, os presidentes lá cuidam da parte administrativa, mas a ação comunitária que a associação comercial deve para a cidade, né? Não, a associação comercial só cuida dos empresários, tá? Não deveria de maneira alguma ser só isso. Mas os empresários sobrevivem como? Dos moradores da cidade, né? Sim. Então eu falei isso com o Leonardo. Leonardo, eu vou jogar, estou apostando alto que você reative, porque você teve 2 avós que foram pessoas ilustres e que prestaram grandes serviços para a cidade. Então, o neto, agora num cargo importante, precisa justificar isso. Como é que vocês estão de planejamento olhando esse panorama assim? Primeiro, ele tem realmente essa vontade de manter o nome à frente, né? O nome da família como uma representatividade grande. Isso é uma vontade do Léo, do Leonardo, e ele tem como prazer isso também. A gente vai, assim, em termos de relevância, eu concordo e discordo um pouco de você, porque
A gente, nesses últimos anos pós-pandemia, tem trabalhado mais no bastidor do que aparecendo publicamente. Sim, sim. Boa parte do que aconteceu no passado, que você falou lá com o Machuca, com o próprio avô do Paulo Pinto, hoje também diretor da CPG, já foi secretário, ele também acontece hoje. Então, muito das indústrias que estão chegando em Ponta Grossa, a gente tem participado intensamente de conseguir seduzir eles, de trazer essas empresas, de organizar e de ajudar eles como era feito no passado. Mas assim, hoje nós somos em praticamente 2.600 associados. Não chegaram nos 3.000 ainda? Não chegamos nos 3.000, mas são 2.600 associados puros, pagantes, não são associados, como tem outras associações que colocam lá qualquer pessoa, abriu uma MEI e já participa da associação só para dar volume. Então são pessoas que realmente participam. E essas 2.600 hoje representam aproximadamente 48 mil empregos. Então, para a cidade do porte de Ponta Grossa, é uma representatividade muito grande. Sim, sim. Bom, vale dizer que a Associação Comercial é a maior entidade de Ponta Grossa. Sim, sim. Né? Sim, esse é o que nos orgulha e o que faz a gente trabalhar para que também organize toda a sociedade. E o que nos autoriza a cobrar a presença da associação comercial no dia a dia da sociedade. Eu acho que assim falta, a gente trabalha bastante, mas falta realmente uma comunicação do que acontece lá dentro. Hoje nós temos frentes trabalhando pelo Porto Seco de Ponta Grossa, o projeto, apesar de ser do Sebrae, que quem fez o Porto Seco, o projeto do Porto Seco, quem bancou isso foi a própria CPG. Então a gente tem buscado isso. Aliás, essa história do Porto Seco, para não exagerar, tem 20 anos, no mínimo. Aproximadamente. Por aí. Aproximadamente. Já foram 3 tentativas, essa é a 4ª, né? Assim, oficial. A gente já teve possibilidade de pegar e não conseguiu. E o que amarra para não acontecer? Maringá e Londrina tem, né? Não, hoje não. Hoje não tem mais. Não? O Porto Seco ele é muito mais voltado hoje para a indústria do que para o comércio em si. Ponta Grossa hoje é o maior polo industrial do interior do estado. Do interior do Paraná, então, sim. Tirando a região metropolitana de Curitiba, tirando o pessoal lá de São José dos Pinhais, de Araucária, que tem a refinaria, nós somos a força industrial do interior. Então, para cá serviria muito mais do que para Maringá e Londrina. Certo. Quem tem hoje ativo é Cascavel e talvez Foz do Iguaçu. E São José dos Pinhais, logicamente. Então, para nós seria muito mais interessante que a gente tivesse o Porto Seco justamente por causa das empresas grandes que temos aqui. Certo. Facilitaria, por exemplo, para uma empresa não vou falar nomes de empresas, mas uma empresa que tem aqui em Ponta Grossa que monta caminhão. Então eles importam muita peça, eles mandam muita peça para fora, então isso facilitaria muito o trabalho deles. Para empresas que trabalham com borracha, que é o meu caso, mas as empresas maiores, né, tem uma fabricante de pneus chegando em Ponta Grossa, para eles o volume de matéria-prima importada é grande. Como é o nome dessa fabricante de pneu? Xbri. A Xbri está vindo para Ponta Grossa, eles estão com um projeto Da onde que é essa empresa? Ela é uma empresa brasileira, ela está hoje no Paraguai, ela tem a sede no Paraguai, é a Sunset Tires. Ela tinha uma joint venture com uma chinesa, eles abriram isso, vai vir só o brasileiro, mas mesmo assim, ele já tem, o terreno já está comprado, a área de terraplanagem é aproximadamente de 1,5 milhão de metros quadrados. Então, para nós já é algo extraordinário em tamanho, mesmo ele vindo sozinho, né? A ideia é que ele faça 14 milhões de pneus, de 14 a 17 milhões de pneu por ano em Ponta Grossa. 14 milhões? É, muito pneu. Mais de 1 milhão por mês? Mais de 1 milhão de pneu por mês. Poxa. Aproximadamente, a gente brinca de calcular aí, porque eu sou do meio, vai dar mais ou menos umas
20 carretas ali de material todo dia chegando nessa empresa. Então é um volume relativamente alto, né, para uma empresa industrial. E isso fomenta tudo, né? Porque um emprego na indústria, ele traz um emprego no comércio, porque o seu salário fica em Ponta Grossa, né? No ano de 2024, a economia industrial de Ponta Grossa injetou 1 bilhão e 100 milhões de reais em salários. Eu não tenho esse dado de 25 ainda, mas vamos estimar um crescimento ali de uns 10% aproximadamente, e nós estamos falando de 1 bilhão e 200 milhões. É muito dinheiro que entra na economia pontagrossense. Também tem uma reversão muito grande de ICMS para Ponta Grossa, vem também da indústria. Então tem mais esse ponto. Mas ela traz o comércio, então fomenta o comércio, fomenta o serviço da cidade, né? Porque as empresas têm que ter fornecedores locais para muita coisa. Sim, né? sim. Então a tendência é de que Ponta Grossa continue crescendo cada vez mais. Ponta Grossa cresceu nos últimos 10 anos aí, a gente vem crescendo bastante, exponencialmente, pós-pandemia, porque a indústria se recuperou muito mais rápido do que o comércio e serviço. Tanto que Ponta Grossa ultrapassou cidades como Londrina, né? No quesito arrecadação, justamente porque a indústria cresceu mais rápido do que o comércio e serviços. A rigor, Ponta Grossa vem crescendo desde 1970, quando a Sambra chegou, que hoje o nome dela é Bung, né? Então eu falo a Sambra, eu não lembro, e daí eu esqueço que, né, o grupo é o mesmo, é um grupo argentino, né? Porque tinha a Sambra, o Minho Santista, aqui em Brasil, tudo o mesmo grupo, daí colocaram tudo no Bung, né? Bung trigo, Bung soja, Bung química, que é aqui em Brasil. Aqui em Brasil agora é Iara Fertilizantes. Esse lado da Bung foi vendido já há alguns anos. Ah, é? Então, sim, até quando minha mãe retornou de São Paulo, ela trabalhou na Sambra, então conhece um pouco da história da industrialização pontagrossense, né? A gente tem lá um período histórico da industrialização, onde era mais voltado à mineração, né, ou à extração de talco, de caulim, né, da região. Depois a extrativista da madeira, mas a gente hoje tem uma indústria muito forte que começou justamente na época do Ciro Martins com Sambra, com Coimbra, Aqui em Brasil, com a própria, fugiu o nome da empresa, que tem também há muitos anos em Ponta Grossa, que também faz, que é a Moageira, né? Tem a Louis Dreyfus e a outra que me fugiu o nome. Cargill. A Cargill. A Cargill. A Cargill foi a segunda que veio. Sim. Veio a Sambra, veio a Cargill, da Irmãos Pereira, que eram 2 irmãos, um era deputado e tal. Aí o deputado morreu, daí foi vendido. Daí o outro, eu acho que é da Coimbra hoje, que era Irmãos Pereira. É a primeira ali no Trevo Vendrame, saindo ali. A primeira que tem ali era Irmãos Pereira. Irmãos Pereira. Eram de Minas Gerais. Hoje tem. Hoje a indústria pontagrossense é muito variada, né? A gente não tem um foco só, a gente tem um polo cervejeiro muito forte. Sim. Né? Por causa dos anos 90, quando a Heineken veio, né? A Heineken na época Kaiser, né? A Kaiser veio para Ponta Grossa, fez a primeira fábrica. Mas a gente tem a história também da Adriática lá dos anos 1900, que era aqui no centro da cidade. Sim. Então, a história de Ponta Grossa também se confunde com a cervejaria. O Ciro se empenhou muito para que a Antártica, né, que era Adriática, mas a Antártica, sim, Antártica, né, fosse para o distrito industrial. E ela chegou a atender porque quando ela foi criada em 1950, por aí, né, 1940, me parece, a cidade tinha 40 mil habitantes, 50 mil habitantes. Depois ela estava incomodada no centro da cidade, né? Então precisava de espaço. E aí ela queria um incentivo, alguma coisa, o Requião não deu. O grande Requião, que eu digo, pontagrossense que olhar no espelho e tiver vergonha, não vota em candidato com o sobrenome Requião. Não vota no pai, não vota no filho. Porque daqui ela foi para Santa Catarina. Né? Foi conversar lá com o governador falou, escolha onde vocês querem, se quiserem ficar aqui no palácio, eu saio daqui, vocês instalam aqui. O Requião
O Requião não. Aí são coisas que eu não acompanhei Não, de perto, mas eu vou falar história para você. que a gente conhece histórias muito parecidas, inclusive com montadora de carro, né? Empresas que vinham A própria Kaiser, ela postergou 10 anos para vir porque o Requião não deu incentivo, o Requião era contra. Daí nós perdemos a Antártica, a Kaiser, ela era para ter vindo no governo, no primeiro governo do Pedro, eu acho que antes do Pedro, não lembro. E ela veio depois no governo do Paulo, quando o Lerner assumiu... E daí tu começou a trazer as empresas. Aí ainda bem que eles foram fazer um projeto lá no Nordeste, que eles tinham lá, daí postergaram esse aqui. Então nós acabamos não perdendo, né? Aí eles voltaram teve muitos casos parecidos, né? No Paraná inteiro, no Porto. Então tem muita história dessa época do Requião. Aliás, só para falar do Requião, ele não apenas ele nos prejudicou nessas empresas, como ele fechou o curso de medicina, que outro dia eu já falei isso aqui, né? Então, o pontagrossense que for pontagrossense, não pode, porque ao fechar o curso de medicina, ele humilhou a cidade, porque ele queria se vingar do Plauto, porque foi o Plauto que falou com o Lerner para trazer o curso de medicina. E aí, quando ele foi para o segundo turno com o Álvaro, o Plauto apoiou o Álvaro, porque os amigos dele estavam com o Álvaro, ele foi lá. E aí o Requião, e já tendo medicina em Cascavel, tendo medicina em Maringá, Londrina, só a Ponta Grossa que não tinha. E aí, um dia ele encontrou o João Carlos, que era reitor, em Curitiba, e aquele curso de medicina lá, reitor. Não, aquele curso está tudo estruturado, tá? Não estou gostando daquilo. Daqui a pouco foi feito o vestibular, os alunos se matricularam, começou o curso, parou. Foi estudante para Londrina, Cascavel, esparramou tudo aí. Depois retornou o curso, mas a cidade passou por essa humilhação pelo Roberto Requião. Então, pontagrossense precisa, quem não conhece a história, eu estou contando, quem conhece a história... Não vota de jeito nenhum. Não vote no pai e não vote no filho. São casos que a gente conhece de história realmente... Quer dizer, qual é uma grande obra que ele fez para Ponta Grossa? Não tem. Agora ele prejudicou, né? Então são coisas que pertencem à história e que precisam ser lembrados mormente num caso desse. Vem fazer discurso aí. Aliás, o Jorge de Oliveira, que está saindo, é pré-candidato a deputado federal, pelo MDB, né, hoje, deu um título para o Requião, de cidadão honorário. Pergunte quantas pessoas foram lá. Câmara vazia. Até houve gente que achava que ia rasgar, né? Em se tratando de delicadeza e tal, que é um caso complicado. A cidade não foi, porque, claro, a cidade se sentiu ofendida. Mas há uma rixa grande, Ponta Grossa também tem um lado mais conservador em relação a isso, então... e a memória do pontagrossense também não é tão frágil quanto de outros locais do país. O povo não esquece. Muito das rixas que aconteceram no passado ainda se mantém por causa disso. Você veja o curso de medicina. Ponta Grossa tinha toda a infraestrutura, foi a universidade mais preparada, que mais se preparou para a medicina, porque tinha todos os cursos, faltava medicina. Ele fez uma jogada depois com o Hospital Regional também, que ele queria que inaugurasse, né? Alguma coisa do gênero. E inaugurou pela metade, quer dizer, contratou funcionários e que o hospital não tinha condição de funcionar. Quer dizer, depois terminou no segundo governo do Beto Richa, aí, o regional, o hospital, né? Então teve muita história aí para contar, muito pano para essa manga ser costurada. Mas vamos voltar ao início. Vamos voltar do Porto Seco. Onde está o nó? Onde está a curva do rio aí? Na última vez que nós perdemos o Porto Seco, porque o projeto estava mais para São José dos Pinhais do que para Ponta Grossa. Então,
ele era muito mais voltado à indústria de lá do que para cá, e acabou que não tinha a Receita Estadual, a Federal, que é quem realmente manda isso, não via viabilidade. Mas, Adair, uma das coisas que falta em Ponta Grossa e que há anos nós brigamos é representatividade política, né? Se a gente tem representatividade política, isso poderia ter sido passado, né, por cima disso e resolvido o problema. Mas não teve e a gente acaba sofrendo um pouco da dor por causa disso. Aí você tocou num assunto delicado. Extremamente Sério, delicado, né? né? Mas você veja uma coisa, por que nós não temos representatividade política? Por culpa da sociedade, por culpa da associação comercial. A associação comercial tem grande responsabilidade nisso aí. Também, mas Por a que gente que está trabalhando para... A associação comercial tem que produzir, líder. E como ela conhece a cidade e ela faz parte da cidade, nós precisamos de lideranças. Porque os deputados que nós temos hoje, eles... Deputado de modo geral no Brasil, Sim, sim. legislativo, deputado estadual, vereador, viraram despachante. Eles só entregam porque criaram a tal emenda impositiva, né? A prefeita é obrigado a pagar, o governador. Qual é a ação efetiva? Tire o dinheiro. Zero. Não tem. Você nós não sabemos se nós temos 2 deputados estaduais, nós não sabemos se eles sabem falar lá. Deputados federais, não sabemos se eles sabem discursar. Porque está trazendo um cheque. Mas trazer o cheque não precisa ser deputado, o governo é obrigado a dar. Então aí entra nessa questão. Agora, E entra numa questão até maior, porque se a gente não tem representatividade para pedir o dinheiro lá, muitas vezes o dinheiro vai para outros lugares e não chega aqui. vai para Então- onde tem representatividade. Exato, então tem esse lado e a gente precisa aumentar. Tanto que a associação comercial está reativando uma das pautas antigas aí, da época de 96, 97, que é o Santo de Casa Faz Milagre, né? A Que é para campanha. votar, a campanha para a gente votar em pessoas daqui. O voto daqui para o candidato daqui. Exatamente. Eu fiz isso Exatamente. a vida inteira no jornal. Exato. Infelizmente, a gente conhece histórias aqui de pessoas, de deputado que era de Curitiba, era o único representante federal, no federal para Ponta Grossa, Sim. né? Por muitos anos, né? Afonso Camargo. Afonso Camargo, ele fez, mas ele também fez muito por Ponta Grossa também para poder jogar, fez algumas coisas relevantes. E né? morreu sendo ingrato com a cidade. Aí eu já não conheço essa história totalmente. Porque, como ele não se reelegeu, não vou lembrar o ano, foi quando o Sandro se elegeu. O Sandro se elegeu, o pessoal votou no Sandro e não votou nele. O Sandro se elegeu em 2010, eu acho que ele morreu antes disso, não? Não, ele morreu no ano da eleição. Aliás, não. Ele morreu depois do ano da eleição, ele perdeu. Aí ele não foi reeleito. O que ele fez? Todas as emendas que ele havia direcionado para Ponta Grossa, ele cancelou todas elas. As emendas que ele tinha, então se foi no ano de 2010... A primeira eleição do Sandro, se não me engano, foi em 2010. Então foi nesse ano que ele cortou todas as emendas. Quer dizer, ele quis se vingar da cidade, mas ele foi deputado 3, 4 vezes pela cidade aqui. Eu já era moleque ainda nesse momento, E talvez eu não de tenha certa acompanhado. forma, eu acabei trazendo o Afonso para Ponta Grossa, porque eu tinha um jornal, me dava bem com ele. Até ele foi presidente da Arena, e daí o Zuc era prefeito, e o governador não se dava com o Zuc, o Canê. Então, e o Afonso, ele abria as portas, a gente ia conversar com ele na Arena, ele que arrumava os recursos. E depois chegou uma época que eu chamava que o Afonso era o melhor prefeito de Ponta Grossa. E aí, quando ele era senador, Sim. aí o Álvaro Dias puxou o tapete dele, porque no lugar de reelegerem ele para o Senado, o Álvaro pôs o irmão dele, Osmar. Daí ele se candidatou a deputado, e que fez uma votação espetacular na cidade, mas daí fez essa indelicadeza, né?
cortou e não foi leal, não foi coerente com o discurso dele. O dia que o povo não quiser mais votar em mim, eu vou para casa. Mas daí ele ficou bravo. A cidade ficou sem as emendas dele. Então, essa parte eu já não conhecia da história. Isso é um dado histórico que eu estou contando para você. Excelente, né? Você continua sendo a história viva da cidade, né? Então, a ideia é que a gente tenha mais representantes. Mas aí você tocou num assunto interessante. Vocês precisam romper o preconceito que os empresários têm com a política. Uma vez eu fui no Mercado Móveis. Conhece? É uma empresa chamada Mercado Móveis em Ponta Grossa. Pequenininha. Pequenininha. E daí eu fui lá falar com o filho do dono e falei pro filho do dono, eu só falo na presença do teu pai. Falei pro Márcio. Daí eu cheguei lá, cadê teu pai? Não, meu pai saiu. Então tá bom, então eu vou embora. Mas por quê? Porque eu quero falar na presença dele, porque ele é meu amigo. Quando ele que fazia os pagamentos da indústria de madeira São Paulo, Paraná, que ele ia fazer no Mercantil de São Paulo, aonde é hoje a loja na avenida, eu era o caixa. Ele pagava para mim lá, então eu me dou, o Jerusalém, tá bom. Aí eu fui falar lá para o Márcio entrar na política. O Jerusalém, mas daí você acha que o Márcio? Eu acho, o Márcio é uma liderança emergente. Aí o Márcio falou assim, então eu guardei, por isso que estou falando, para você romper o preconceito. O Márcio, mas eu sou empresário, Adail. Falei, mas o empresário te credencia, não quer dizer que empresário é ladrão, que empresário... Não, muito pelo contrário. A cidade precisa que o empresário entre para a política. E vocês lá, esse é um tema que vocês deveriam discutir entre vocês. Sim. Discutir, né? Daqui 2 anos tem eleição de prefeito, mais 4... Vocês discutir... Porque o empresário é ele que fomenta o crescimento da cidade, o desenvolvimento. Ele vive como ninguém intensamente a atividade econômica. Sim. E hoje vocês sentem a necessidade de uma representatividade política. Que bom que vocês estão sentindo isso. Mas é necessário, Claro que é necessário. Né? Claro que é necessário. Aí, daí eu tenho uma pequena confusão que aconteceu no passado, né? A associação comercial, ela não, como representa muita gente, ela não pode ser partidária. E havia-se uma ideia... Mas ela pode ser política, então, deve ser política. Ela deve ser política, partidária, sim. Tudo bem. Agora a gente não pode puxar sardinha para um lado ou outro. Não, mas no instante... Mas aí eu concordo com você. É realmente isso que eu quero falar. Que a gente imaginou que deveria ser apolítica, não, ela tem que ser apartidária. Ela tem que se envolver na política e cobrar ainda os políticos. Aliás, há um erro de linguagem coletivo, e não é só de Ponta Grossa. Não, a associação comercial é apolítica. Não ela existe ninguém. O ser humano é um animal político. Sim, né? Com certeza. Agora, ela não é partidária, aí sim. Sim. Agora, ela tem que ser política porque vocês têm a maior representatividade, o segmento mais importante pertence a vocês. Sim. Então, lá vocês, por exemplo, eu falei pro Leonardo. Leonardo tem obrigação de ser candidato a prefeito da cidade. Ele tem lá o sobrenome Pup e o sobrenome Bernardi. Quer dizer, ele está na presidência da associação, ele está fazendo um estágio muito importante, a vivência. E vocês, eu estava lendo o programa só para você ter abordado essa questão. Vocês devem discutir lá entre vocês. Alguém de nós precisa, porque seguramente você vai conversar e você vai achar a gente vocacionado, mas que tem vergonha de dizer que quer ser. Que nem o Márcio falou para mim, mas eu sou empresário, porque ele achava que a imagem do empresário, muito pelo contrário, o empresário, que bom que você é empresário. Né? O Márcio dentre os ex-presidentes, é o mais próximo da política hoje. Né? Pois é. Então ele tem esse lado ali, ele até 2030 a gente acha que ele não se candidata porque ele tem um projeto grande na empresa, de crescimento e tudo mais. Mas assim, ele é uma pessoa extremamente qualificada. Sim. Né? Aí se ele vai se candidatar ou não é uma coisa que a gente tem que chegar e conversar mais com ele também para poder fazer e para poder ter esse approach para realmente fomentar, olha, a gente vai te apoiar ou vai fazer. Do próprio Leonardo também no futuro, por que não?
né? Eu acho que nesse momento não está no plano dele atual. Sim, Mas sim. nada impede que daqui, não talvez numa próxima eleição, ele já se candidate. Então, realmente, a associação ela tem que ser política, Sim, mas ela, como representa muita gente, tem que ser apartidária. Então, a gente tem que falar com gregos e troianos. sim, Né? mas ela pode Não petistas, produzir mas um os gregos e candidato. troianos a gente fala. Então, eu gostaria até de sugerir a você, para vocês, de repente, criarem um fórum lá para discutir a participação dos empresários no processo político. Sim, sim. No processo político. Sim, ele é extremamente Porque importante. como vocês estão sentindo essa necessidade e vocês dispõem do material, o melhor material humano está na associação comercial. Sim. O empresariado hoje é representativo, mesmo no Estado, né? Nós temos Sim. o presidente da FEComércio, Darcy Piana, é o vice-governador. Aliás, Nós temos hoje o candidato... Eu achei o Sérgio Moro foi de uma enorme felicidade de convidar o presidente da FIEP para vice-governador. Eu digo, olha, o Sérgio Moro não é político, o Sérgio Moro é juiz. Sim. E de repente eu fiquei assim, admirei, aplaudi por ele ter tido a visão, quer dizer, leva o presidente da FIEP para vice, ou seja, o empresariado está representado no governo. Sim, sim. Né? Tem esse lado também. Né? E ele foi um dos pouquíssimos, aliás, é o único vice apresentado, pré-candidato a vice-governador apresentado. Os outros demais candidatos ninguém apresentou por enquanto, né? Pois é. Nem Requião Filho, nem Sandro Alex e muito menos o Rafael Greca já falaram quem será o candidato a vice na chapa deles, né? Então esse é uma... Eles estão mal das pernas cuidando da pré-candidatura deles. De repente vai cuidar alguém para vice. Não, eu não quero. Não. Né? Aí, agora, o Brasil começou a pensar em política pós-Copa, né? Então a gente estava num êxtase ali o Brasil está participando e tudo mais, que já é um método romano, né? Pão e circo. Então, o circo do futebol estava armado, a gente estava esperando isso para falar agora da política. Agora a política começou realmente. Hoje eu fui a Curitiba porque o Ronaldo Caiado estava ali, passando em várias entidades, e a gente tem que ouvir, né? É uma pessoa voltada para o agro, voltada para... tem uma história grande, inclusive com Ponta Grossa, né? Com a UDR do Douglas. Ele ajudou a fundar isso aqui. Ele que criou o UDR, sabia disso? Sim, sim. Né? O Caiado. E vem em Ponta Grossa, a UDR aqui foi forte, o Douglas comandou... Mas há 40 anos atrás, né? Já fazem 40 anos. Naquele tempo, cada fazendeiro dava um boi para a campanha, fazia um leilão, vendiam e tal. Né? Não, e a amizade do Douglas, inclusive com o Caiado, vem da UDR. Sim, né? Sim. Então tem uma amizade ali e a gente precisa voltar a ser o centro do poder paranaense, né? Nós não podemos ser também só meros espectadores e deixar que cidades hoje menos relevantes economicamente tenham muito mais representantes do que nós. Mas eu fico muito contente de ter abordado esse assunto, porque Ponta Grossa é uma cidade importante. Está aqui, nós temos o maior parque de industrialização do interior do Paraná. Sim. Lá atrás, nós tínhamos o maior comércio atacadista do interior aqui em Ponta Grossa. Não sei se sabia. Não sabia. Né? Não é da minha... Então, eu já contei em outros programas, vou contar rapidamente para você. Quando o Ney Braga asfaltou a rodovia do Café, ele quebrou Ponta Grossa. Porque aqui era o maior centro atacadista, nós fornecíamos o interior do Paraná. Para o Cid e Londrina, para Curitiba, era o dia inteiro de viagem. Sim. Era o dia inteiro. Chovia, Deus nos acuda. Carro encalhado. Ponta Grossa era 5, 6 horas de viagem. Né? Então, quando ele asfaltou, quebrou o comércio nosso aqui. Porque aí ficou fácil. 6 horas sair de Londrina, está em Curitiba. Aí houve toda a debacle, muita gente foi embora, fechou e tal. Aí que, em função disso, que veio a industrialização, porque na eleição de 68, um grupo de empresários, né, cansado dos políticos que não resolviam o problema da cidade, vamos achar alguém aí, vamos achar alguém
Aí pegaram do Ciro Martins. O Ciro Martins era engenheiro do Departamento de Edificações de Obras Especiais do Estado, onde hoje é o núcleo da Secretaria da Agricultura. Lá era o DOE. O Ciro nunca pensou na vida, o Ciro não estava nem filiado. Filiaram, naquele tempo podia filiar na Arena. O Ciro cuidava do DOE e dava aula de matemática no colégio agrícola. Era só isso a vida do Ciro. Aí, Gustavo Ors, Constâncio Mendes, os Degrafe, os Moro, né? Daqui a pouco eu vou esquecer, né? Enfim, várias famílias se uniram em volta de um nome e lançaram o poder Ciro. E o Ciro saiu falando indústria, trazer indústria para dar emprego, emprego. Ganhou a eleição. Aí já contei como foi. A economia de Ponta Grossa começou a se formar ali. Sim, aí quando a Sambra anunciou que vinha para cá, aí as outras vieram. Se a Sambra foi, é um bom negócio. Exato. Né? Então, daí de 1970 para cá, daí a cidade se transformou. Está aí a grandeza da cidade hoje. Né? Sim. Então, sim. nós temos toda essa importância econômica, nós somos chamados de capital cívica do Paraná, né? Pelo civismo da nossa gente e tal, que hoje não tem mais nada. Essas coisas a gente tem que ir lá no cemitério São José para a gente ver lá, cidade rebelde. A gente perdeu bastante relevância nesse ponto. Então nós temos grandes valores e nós não cuidamos da política por preconceito dos empresários, fundamentalmente. Há um preconceito já, mas os empresários em especial. Então... Não, eu faço a meia-culpa. Se você olha na representatividade de Ponta Grossa, não só na política, no próprio FEComércio, agora que a gente está tendo vice-presidente novamente, né? A FIEP nós não temos um vice-presidente de Ponta Grossa, em várias outras entidades, a própria OCEPAR não é presidida por ninguém daqui, mesmo a gente tendo várias cooperativas muito fortes. Então, tem muito a melhorar nesse lado de representatividade. Eu acho que esse é um dos pontos principais e o que a gente pode melhorar realmente. Você vê aí no cooperativismo, né? Ponta Grossa é importante. Ponta Grossa é de extrema importância em praticamente todas as áreas. Nós poderíamos ter mais representatividade nesse caso. Então, eu gostaria que você levasse, assim, discutir com a diretoria para vocês criarem um fórum. Esse fórum está começando a criar corpo. É uma coisa que tem que ser levada um pouco mais de... Para ir levando, discutindo, incentivando. Sim, mas a ideia é que a gente tenha representatividade em todas as áreas possíveis nos próximos anos. Sim. A gente vai começar agora. O pleito agora é trabalhar pela representatividade da região na Câmara de Deputados e na Assembleia Legislativa. Mas aí nós caímos no seguinte problema: a representatividade dos candidatos. Daí. Também. Agora, Ponta Grossense, você vai ter que votar, mas vou votar em quem? Também. Nós precisamos de gente boa na política. Daí eu concordo com você. A gente tem que pensar a longo prazo de criar isso. Mas a gente está numa lacuna muito grande também. Daí. Há quanto tempo não é criado? A última pessoa que foi, e daí tem a tua meia-culpa no meio, é o Márcio. Da política, que saiu do meio empresarial e foi para a política. Fora isso, nós não temos outras pessoas despontando. E o Márcio não foi para frente porque o Márcio foi roubado pelo Ibope. Né? Eu fiz um programa com o Márcio que estava lembrando isso. Na eleição do Marcelo. Para prefeito. Do Marcelo para prefeito. Porque era o Marcelo, o Márcio e o Péricles, o Instituto de Pesquisa, como é que era o Ibope, estava fazendo campanha para o PT. Pesquisa falsa e tal, tudo. E, então, daí, quando eu falo esse assunto, eu sempre digo, avaliação minha. Devem ter perguntado para o Péricles, né? E aí, para você, o que nós podemos fazer? Porque havia uma ideia generalizada de que se o Péricles fosse para o segundo turno com o Márcio, perdia a eleição. Se fosse com o Marcelo, ganhava a eleição. Então como eu estou falando, a avaliação minha, deve ter perguntado para o Ibope, deve ter perguntado para o quem você prefere? E aí o que nós fazemos? Tirem o Márcio do segundo turno que eu ganho a eleição. Aí no sábado, a eleição no domingo, no Jornal Nacional, sai a pesquisa. Tiraram 10 pontos
do Márcio e deram pro Marcelo. Aí o Marcelo ganhou a eleição. E daí não votaram no Péricles, porque a cidade já tinha votado no Péricles e nunca mais, não queremos mais você. Então, o Marcelo só foi prefeito porque o Ibope roubou os 10 votos 10% do votos Márcio. do Márcio. E daí, entre o Marcelo e o Péricles, né, votaram no Marcelo. O povo todo, não, o Péricles não, então vai o Marcelo. O Marcelo se reelegeu porque ele foi para o segundo turno com o... Como é que é? O deputado federal? Aliel Machado. O Aliel, também do Partido Comunista e tal. Não. Então, o Marcelo, ele não foi prefeito, não se reelegeu por méritos próprios, pelas circunstâncias, né? E fizeram esse crime com Com o Márcio. o Márcio, e depois a Assembleia foi investigar, e daí o rapaz confessou, porque o Ibope terceiriza. E a empresa daqui tirou os 10 pontos. Né? Quer dizer, até se o Márcio tivesse ganho, estava hoje aí. A política é um jogo mais, vamos dizer, menos limpo, né? Não vou dizer mais bruto, sujo, mais bruto do que a gente imagina. Né? Ele não é... Ali, as coisas têm que ser decididas agora, vão ser decididas em 90 dias, futuro de 4 anos. E pelo fato de ser um jogo mais bruto, as pessoas de bem se afastaram. E a consequência está no que nós estamos vivendo hoje. Sim, com certeza. E que esse povo que sequestrou a República, sabe, a República está sequestrada. Sim. Né? O presidente da Câmara é corrupto, o presidente do Senado nem se fala. O presidente da República, eu não sei, há quem diga que ele mente, eu não acredito que o presidente da República minta, mas tem uma frase dele, né? Não existe neste país nenhuma alma mais honesta que a minha. Eu não sei se isso é mentira, né? Em se tratando desse cidadão. Você vê, o cara teve a cara de pau de dizer isso, e os ministros do Supremo. Então, eles não vão entregar de graça, vai ser uma guerra, vai ser uma guerra. Não, mas é essa guerra que vai ser travada a partir de agora. E que as pessoas de bem precisam participar. Né? Não, é justamente por isso, porque as pessoas de bem também saíram. Eu sou obrigado de novo a concordar com você, não obrigado, mas eu concordo plenamente, porque a gente acabou deixando, né? Mesmo pós aí numa história um pouco mais recente, né? As pessoas que tentaram se envolver com tudo isso foram, de certa forma, perseguidas, né? Então, tiveram problemas no judiciário, estão tendo que pagar por ações que às vezes nem cometeram, pessoas que só... Em função do golpe. Fizeram, exatamente. Fizeram vaquinha, que estão tendo que responder como se tivessem fomentado as pessoas a ir lá a fazer estardalhaço no Palácio Planalto e tudo mais, né? Na Praça dos Três Poderes. Então aí tem uma briga maior. Então a tendência é que a pessoa se afaste. Mas realmente a gente precisa pensar de uma maneira mais voltada para Mas tem que politizar. pensar no Brasil. Se todo mundo Sim. se acovardar diante do Alexandre de Moraes, daí... Mas é o que acontece. Não. O pessoal está preferindo sair do país, ir para o Paraguai, montar uma empresa lá, do que estar aqui e ficar fazendo. Então, assim, a gente precisa realmente mudar a visão do brasileiro nesse ponto. A gente precisa ter que o brasileiro fique aqui. Vou falar para você que você não queira fazer um discurso, liderar alguma coisa, você sozinho, você pode ser responsabilizado. Agora, se a Associação Comercial de Ponta Grossa promover um evento em favor do Brasil, ninguém vai jogar pedra em vitrine, ninguém vai pôr fogo em ônibus, ninguém vai matar ninguém. Mas pelo Brasil, por exemplo, eu fiz um adesivo que eu pus no meu carro. O povo, dono do Brasil, quer de volta a Constituição, o Império da Lei e a República. Movimento Acorda Brasil, Ponta Grossa. Onde é que está o crime? Não tem. Nós queremos de volta a Constituição, o Império da Lei e a República, só. E por que a Associação Comercial de Ponta Grossa não pode lançar um movimento desse? Por exemplo, eu gostaria muito que fosse em Ponta Grossa e que partisse de Ponta Grossa, até para resgatar o espírito da cidade rebelde, né, capital cívica do Paraná.
reuni em Ponta Grossa os presidentes das 10 associações comerciais das 10 maiores cidades do Paraná. Reuni aqui e propor, vamos fazer um movimento pelo Brasil, no que eu falei, nós queremos a Constituição, o Império da Lei e a República. Então marca o dia, domingo, essas 10 associações vão chamar a região, quer dizer, o Paraná vai fazer o movimento, mas que começou em Ponta Grossa. Né? Acho que tem espaço para ser feito coisas do gênero, mas é Sim, o que eu falei para você. E aí vai ter um movimento sério, Sim. partindo das associações comerciais, instituições fortes, em favor do Brasil. Não tem como... Escute, vamos prender os empresários? E se isso acontecer, por exemplo, se vocês fizerem isso, acontecendo no Paraná, o Brasil vai atrás. Uhum. Aí daqui a pouco Santa Catarina, São Paulo, pronto. Então, eu tenho falado nas minhas lives sobre isso, porque vocês como associação, e vocês representam a maior força motriz da cidade, que movimenta, que constrói. Então, as 10 associações comerciais das 10 maiores cidades, das 12 maiores cidades do Paraná, fariam um evento desse. Mas é aquele erro que nós estávamos falando. A gente pensou, a gente não, né? A associação se pôs como a política por um período. E ela não deveria ter se colocado assim. Mas a gente tem que ser político a chamar essa responsabilidade para nós. Vocês convocarem o povo e está aí. Nós queremos o cerne da questão do movimento, nós queremos de volta a Constituição, o Império da Lei e a República. Pronto. Não vai ter fora Lula, fora Alexandre de Moraes, não. A bandeira nossa é essa, e falar com altivez, coragem e determinação. Sim, extremamente necessário. Ecoa no Brasil. Então, são ideias para a gente levar para frente e tentar fazer. A gente está timidamente começando a voltar a dar essa importância. Põe na agenda aí, daqui 40 dias, nós vamos chamar ele de volta aqui, escuta e preste conta para nós aqui. Quando é que vai ser um movimento da associação comercial? Vamos fazer sim. Já estamos montando a escolinha política lá para... Né? É uma ideia. Nós nunca pensamos numa escola política para isso, nós nunca passou na cabeça, pelo menos da diretoria recente, aí de falar em alguma coisa parecida. Vocês fazerem, sei lá, por exemplo, uma vez por mês, né? Faz uma reunião, convida para quem quiser ir e leva alguém para discutir política. De modo que, de repente, alguém no meio se revele. Não, é possível, mas assim, a gente tem que começar a fechar os espaços que em todas as áreas. Não é a gente pensar na política só no... Não, mas eu estou colocando a política porque em todas as áreas o trabalho que a associação faz é notável. Vocês vão fazer agora esse trabalho político do voto daqui para o candidato está aqui. Excelente, né? Outra coisa que você falou e que eu tinha falado para o Leonardo, vocês não divulgam as atividades de vocês precisam divulgar. Porque aí vocês ficam conversando com a sociedade, vocês estão contando para a sociedade o que vocês estão fazendo. Esse é um trabalho que a gente está começando a desenvolver agora, justamente para falar mais próximo à sociedade do que acontece. A própria divulgação do Edson Vasconcelos de ter vindo para cá era uma coisa que normalmente não seria divulgado. Pois é. Mas a gente não vai trazer só o Edson. Eu não estou abrindo só para um candidato. Sim. A gente vai quer trazer o Sandro Alex, o Rafael Greca já está com a data marcada, é na próxima segunda-feira. E assim vai sendo conforme estão lá. O Deltan já veio, o Alexandre Cury também já foi convidado, eu estive lá com ele hoje e falei, não, você vai na associação comercial para discursar para a gente. Ele falou que ele vem, então tá para marcar a data e assim a gente vai trabalhando. Nesse caso, eles têm interesse, eles vão vir, eleição de prefeito, claro que eles têm. Vocês fazem debate, tudo bem, mas é preciso que vocês criem um núcleo lá de formação política. Para que a cidade tenha representatividade. E o empresário, tem muito empresário seguramente que gostaria, mas ele não se apresenta porque ele se constrange. Sim. Não, vou dizer que eu quero ser político, não. Para que, ao contrário de haver essa reserva contra a política, que vamos reverter isso aí para mostrar que a política, ela é algo extraordinário, porque política vem do grego, polis, cidade. Sim. Né?
Agora, ela pode ser correta e pode ser essa esculhambação moral. A esculhambação moral é pela omissão dos bons. Aí entraram os vagabundos lá, que roubam, que fazem, porque os bons, os honestos, os corretos, não. Então é preciso que as pessoas de bem se convençam que elas são responsáveis pela comunidade. E elas têm que participar da política consciente de estar oferecendo uma cota de sacrifício para a sociedade, Sim. como retribuição do que a sociedade deu para elas. Sim, com certeza. E isso vocês têm que discutir. Realmente tem que ser discutido. Eu acho que a gente vai discutir isso mais, cada vez mais. Mas o projeto de representatividade, o que eu quis dizer é que ele não é só da Assembleia e só da Câmara. Sim. É que a gente comece a participar de todas as associações, as federações. Uhum. Na Federação das Indústrias, a gente tem mais pessoas trabalhando dentro da federação, lá em Curitiba. Na própria associação das associações comerciais, na Federação das Associações Comerciais, também tem mais gente nesse meio. Então, a ideia é justamente essa, que a gente tenha representante em todas as áreas, como hoje, por exemplo, o Cascavel tem. O Cascavel hoje tem o presidente da FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais. O candidato, a pré-candidato a vice-governador é de Cascavel. E era presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que é uma das associações mais atuantes. Hoje, no estado, é a FIEP. Então, ela é grandiosa, ela é grande, ela trabalha por tudo. As outras cidades, elas têm vocação política. Ponta Grossa que não tem. Então, mas a ideia é que a gente busque todos os espaços, não só os espaços da política pura. A gente faça política também no nosso meio. Claro. Para que a gente ganhe representatividade e consiga depois o pleito de ter lá o representante máximo do Paraná, o governador, ter toda uma estrutura para isso. Então, a ideia é essa organização, mas isso vai levar tempo. Infelizmente, a gente ficou parado muito tempo também. E isso pesa agora, né? Porque as outras cidades já se organizaram. Mas vamos voltar a conversar sobre isso. Com absoluta certeza. Tá bom? A hora que você quiser. Leve a ideia de reunirem as 10 associações comerciais pelo Brasil. Deem um grito aqui para o Brasil. Tenham essa coragem e essa demonstração de civismo. Sim. Vou repetir, pelo Brasil. É possível, é óbvio. Vamos fazer e eu vou levar o senhor para ajudar a fazer isso também. Com o maior prazer. A gente precisará muito de ajuda de pessoas com experiência para que a gente possa entender. Irei com o maior prazer, né? Vou acertar com o Leonardo na saída daqui e já vou mandar mensagem. Para a gente já fazer isso. Senão morre a história de novo e a gente perde mais uma década perdida. Alguém no Brasil precisa se levantar pelo Brasil, por nós. Sim. Por nós. Por todos nós, né? Por todos nós. Concordo? Irei com o maior prazer. Concordo. Feito. Com absoluta certeza. Abraço. Obrigado. Tá aí, ó. Tá aí. Este povo pode salvar o Brasil. Se todos fizermos a nossa parte, vamos acordar Ponta Grossa e fazer a parte que nos compete pelo Brasil. Até a semana que vem.